Se eu te deixasse completamente sozinho, em silêncio por 15 minutos, você acha que sua própria mente seria um lugar seguro? Em 2014, cientistas resolveram testar exatamente isso, e o que eles descobriram foi inquietante. Voluntários foram colocados sozinhos em uma sala vazia, sem celular, sem música, sem qualquer tipo de distração, apenas eles e os próprios pensamentos. No início parecia simples, mas poucos minutos depois, algo curioso começou a acontecer. Algumas pessoas ficaram inquietas, outras começaram a demonstrar ansiedade, e algumas tomaram uma decisão ainda mais estranha. Elas preferiram aplicar pequenos choques elétricos em si mesmas, do que permanecer sozinhas com a própria mente. Isso aconteceu no mundo moderno, mas revelou algo muito mais antigo, porque muito antes da tecnologia, antes da eletricidade, antes da própria civilização, o medo já fazia parte da mente humana. O medo do escuro, o medo de estar sendo observado, o medo do desconhecido. Instintos que parecem simples, mas que escondem algo muito mais profundo. A verdade começa agora, mas prepare-se, porque o 7º item vai mudar tudo. Hoje você vai entender que alguns dos seus maiores medos não são fraquezas, eles são heranças. Heranças deixadas por milhares de anos de sobrevivência. Mas o último deles pode revelar algo que você talvez nunca quis admitir. E que venha a vinheta. Começamos com o número 1, o medo do escuro. Durante milhares de anos, quando o sol desaparecia, o mundo mudava completamente. A escuridão não era apenas falta de luz. Ela escondia perigos. Predadores se moviam melhor na noite. Criaturas podiam se aproximar sem serem vistas. E qualquer barulho no escuro podia significar ameaça. Por isso, o medo da escuridão não era irracional. Ele era uma ferramenta de sobrevivência. Quem ignorava esse instinto raramente sobrevivia por muito tempo. Ao longo de milhares de gerações, esse medo foi sendo reforçado. Ele se tornou parte da nossa mente. Hoje, a realidade é diferente. Temos luz elétrica, casas protegidas, tecnologia. Mesmo assim, quando o quarto fica completamente escuro, algo dentro de nós ainda reage. O coração acelera, os sentidos ficam atentos. Porque quando a visão falha, o cérebro começa a imaginar. E quase sempre imagina perigo. Mas isso ainda é apenas a camada mais superficial do medo. Número 2. O medo de estar sendo observado. Você já teve aquela sensação repentina de que alguém está olhando para você? Mesmo quando não há ninguém por perto. Esse fenômeno é mais comum do que parece. O cérebro humano evoluiu para detectar olhares. Na natureza, perceber que algo estava observando você podia significar a diferença entre sobreviver ou virar presa. Por isso, nosso sistema de alerta é extremamente sensível. Ele analisa movimentos, silhuetas, direção do olhar. Pequenas pistas que muitas vezes passam despercebidas. O cérebro prefere errar por excesso, porque reagir a um falso perigo é melhor do que ignorar um perigo real. Mas existe um detalhe curioso. Algumas pessoas relatam essa sensação mesmo em ambientes completamente vazios, como se algo tivesse sido percebido antes da consciência entender. E isso nos leva a um fenômeno ainda mais estranho. Número 3. O Vale da Estranheza. Algumas coisas causam desconforto imediato. Bonecas extremamente realistas, robôs quase humanos, máscaras detalhadas demais. Algo parece errado. O rosto parece humano. Os olhos parecem vivos. Mas existe um detalhe que não encaixa. Esse fenômeno é chamado de Vale da Estranheza. Ele acontece quando algo se aproxima demais da aparência humana. Mas ainda não é completamente humano. O cérebro percebe essa diferença, mesmo quando você não sabe explicar o motivo.
Alguns cientistas acreditam que isso surgiu para detectar doenças ou comportamentos anormais. Mas existe uma hipótese mais inquietante. Talvez nosso cérebro tenha aprendido a reconhecer imitações imperfeitas, algo que parece humano, mas não é. Número 4. O medo de alturas. Estar em um lugar alto provoca uma reação imediata no corpo, mesmo quando estamos completamente seguros. O corpo entra em alerta, as mãos suam, a respiração muda, o estômago parece afundar. Isso acontece porque o cérebro começa a simular cenários. Ele imagina a queda, calcula o risco, projeta o pior resultado possível. Mas muitas pessoas relatam algo ainda mais curioso, um pensamento rápido e involuntário. E se eu pulasse? Esse fenômeno é conhecido como chamado do vazio. Não significa vontade de cair. Na verdade, significa o oposto. O cérebro cria um cenário extremo para reforçar a importância de sobreviver. Mas isso revela algo interessante. Sua própria mente é capaz de criar perigos que não existem. Número 5. O medo do silêncio. Existem salas chamadas câmaras anecoicas, ambientes criados para eliminar quase todos os sons externos. Quem entra ali descreve uma experiência muito estranha. Primeiro vem o silêncio, depois surgem sons internos, batimentos cardíacos, respiração, pequenos ruídos do próprio corpo. Com o tempo, muitas pessoas começam a sentir ansiedade, porque o silêncio absoluto praticamente não existe na natureza. Sempre existe algum som no ambiente. Quando ele desaparece completamente, o cérebro entende que algo está errado. Mas o que realmente incomoda muitas pessoas não é o silêncio externo, é o silêncio interno, porque sem distrações, a mente começa a falar. Número 6. O medo do desconhecido. O cérebro humano odeia lacunas. Quando não sabemos o que existe atrás de uma porta, imaginamos. Quando ouvimos um som estranho, criamos histórias. O desconhecido não tem forma, e por isso pode assumir qualquer forma. Durante a história da humanidade, esse medo criou mitos, lendas e explicações para o invisível. Era uma maneira de tentar entender o que não podia ser explicado. Mas existe um território ainda mais desconhecido que qualquer floresta ou oceano. Ele está dentro de você. E é aqui que tudo começa a se conectar. Porque o próximo medo, o 7º item, não está fora. Número 7. O medo de si mesmo. Volte ao experimento do início. Pessoas preferiram sentir dor física a permanecer sozinhas com seus próprios pensamentos. Isso acontece porque dentro da mente existem coisas que evitamos encarar, memórias que preferimos esquecer, pensamentos que nunca diríamos em voz alta, impulsos que escondemos até de nós mesmos. O escuro remove distrações. O silêncio amplifica pensamentos. O desconhecido ativa a imaginação. E talvez todos os outros medos funcionem como distrações, formas de evitar olhar para dentro. Porque o verdadeiro terror não está atrás da porta. Ele está atrás dos seus próprios pensamentos. Então fica uma pergunta. Se você desligar tudo agora e ficar sozinho com a sua mente por alguns minutos, o que apareceria primeiro? Hoje você percebeu que o escuro ativa a imaginação. Ser observado é instinto de sobrevivência. O quase humano desperta alertas no cérebro. Alturas revelam simulações da mente. O silêncio expõe pensamentos escondidos. O desconhecido alimenta todos os outros medos. E o maior medo pode ser você. Fique alguns segundos em silêncio depois desse vídeo, sem distrações. Se você aguentar, se inscreve no canal, porque aqui a verdade começa agora. E no próximo vídeo, o 7º item pode revelar algo ainda mais perturbador. O 7º item não é apenas o último, é a revelação.